Fala, jovem! Estamos começando mais um podcast aqui na CDL de Novo Hamburgo. O podcast Fala Jovem. E estamos hoje recebendo o Júnior Ramos, da N Ramos, eu, Felipe Utz. Eu, Gabriel Farias. E vamos lá. Júnior, te perguntar um pouquinho, começando com a tua história, né? Como é que vem essa questão da empresa e tudo mais. Tá, primeiro, obrigado pelo convite, pessoal, prazer estar aí com vocês, falar um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a empresa. Espero que eu consiga impactar alguém de alguma forma positiva, né? Então vamos lá, meu nome é Júnior Ramos, eu tenho 33 anos, nasci em Santa Velha, mas a vida toda moro em Novo Hamburgo, sou daqui. E eu administro a N Ramos Mudanças, uma empresa que completa 40 anos esse ano. Meu pai fundou essa empresa lá em 84, no início era uma transportadora de cargas em geral, e passados poucos anos, comprando Collor, enfim, ele pivotou o negócio para mudanças, então começou do zero, aprendeu tudo do zero e literalmente se aventurou no novo, né? E aí ao longo desses todos os anos aí a gente vem se reinventando sempre, então graças a Deus a gente sempre tem o hábito de repensar no processo, melhorar tudo que dá, porque a gente sabe que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar mais 40 anos para frente. Então, a primeira dica que eu daria assim, é sobre como tu enxerga o negócio em que tu atua, né? Independente do que tu faça. A expectativa, no contexto geral, das pessoas em relação ao segmento de mudança é muito baixo, muito pequeno. A expectativa eu preciso de um caminhão. O caminhão custa R$200. Uhum. Tá, mas espera aí, uma coisa é um frete de um item que tu compra na internet, que tu até reza para conseguir um frete gratuito. Outra coisa é todos os teus pertences que tu conquistou ao longo da tua vida. Sim. A gente fala de móveis, de eletros, de roupas, de louças, de uma série de coisas. E aí entra a memória afetiva, entra uma série de coisas. Então não é simplesmente locar um caminhão, jogar as coisas para dentro e vamos para o novo endereço. Então, até uma colega que está aqui na sala, recém mudou com a gente, teve uma fala que me deixou muito feliz, que a gente tem uma postura bem diferente mesmo. Então a gente cuida de cada móvel, de cada eletro, nos encaixotamentos, para que o cliente abra a caixa, tenha prazer de abrir aquela caixa, ver o carinho que a gente teve ao empacotar as coisas. Mas isso foi sendo criado com o tempo, então eu tive idas e vindas. Eu sou formado em administração desde 2014 que eu estou à frente do negócio, então 10 aninhos aí se passaram. E eu voltei para a empresa porque assim que eu terminei o ensino médio, tive uma rápida passagem na empresa, saí de lá, fui trabalhar na Seto Informática como vendedor, tive uma experiência muito legal, adorei todos os empregos que eu tive. Saí de lá, voltei para a N Ramos, saí da N Ramos, fui trabalhar na Arezo, no comercial da Arezo, tive uma breve passagem lá, era muito jovem, saí da Arezo, voltei para a N Ramos, saí da N Ramos, fui para Níger, para o grupo Níger, trabalhar de comprador, queria ter uma experiência como comprador, foi muito bacana também. Saí da Níger, voltei para a Seta, aquele meu emprego lá do início, aí voltei como gerente, cuidei de 2 lojas, dei um upgrade nas lojas, foi bem legal. E aí, por fim, voltei para N Ramos. E aí, por que essas idas e vindas, né? Aí fica pra galera aí da... E a mesmo te perguntar isso, na verdade, as tuas idas e vindas foi pelo fato de tu não conseguir implementar algumas coisas por ser uma empresa familiar, ou também pra tua experiência própria, assim, como é que tu enxergava isso, ou que equilíbrio? Eu enxergo que eu não tinha maturidade suficiente, né, para entender algumas questões, né, aquele momento de escassez, pouca grana, pouco recurso para poder fazer as coisas, e aí o jovem é acelerado, né, a maior parte, todo mundo quer tudo para ontem, né, Sim. E aí eu sou muito acelerado. Isso é verdade. Aí as coisas não aconteciam e tal, e aí eu ia buscar fazer lá fora, porque já que não dá ali, vou fazer em outro lugar. E aí eu fazia aquelas coisas que eu tinha um conhecimento naquela ocasião, funcionar em outro lugar, depois eu voltar, dá certo, vamos fazer aqui. E aí daqui a pouco era barrado de novo. Então teve muita resistência, sim, por parte dos meus pais. Uhum. E aí de novo, né, é de outra época. Poxa, eu tiro o Master, o chapéu do meu pai, que é um cara que saiu da roça, se tornou empresário. Então... Só isso, pelo amor de Deus, né? E, cara, a prioridade dele não foi ele estudar, ele ter um diploma disso, daquilo, outro. Foi instruir os filhos. Então, é um cara que estudou o básico, mas não teve como fazer o a mais. Então, depositou todas as fichas nos filhos. Não que a gente tivesse o compromisso de
fazer alguma coisa de volta, né? Mas enfim, até que a gente conseguiu alinhar as ideias, que daí eu criei casca. Poxa, tive, né, alguns chefes na vida, eu vi que todos têm uma certa resistência, porque existem limites e tal, e tem que te colocar no teu lugar até onde tu pode ir. Então eu aprendi a lidar com outros chefes, né? E aí, poxa, lido com fulano, ciclano, beltrano, não vou saber lidar com meu pai, pô, tá doido, né? Então voltei pra casa e aí a gente aprendeu a lidar melhor um com o outro, aprendi a fatiar os projetos. Jovem tem a mania de pegar isso aqui tudo, ó, pega as garrafas todas e chega na empresa familiar e, cara, vamos revolucionar o planeta. Véi, não vai dar certo. Processo. Vem primeiro com a tampinha da garrafa, depois vem com o resto da garrafa, depois vem com a próxima garrafa e vai fazendo de pouco em pouco. Qualquer empresa tem que ser assim, né? Nada muda da noite pro dia. Então eu aprendi a fatiar processo e isso foi uma grande diferença, assim, porque peguei uma empresa que estava bem bagunçada, com vários problemas, e comecei a resolver probleminha por probleminha, e vamos, e tá tudo certo hoje? Não, nunca vai estar tudo certo. Sempre existem novos problemas para que tu siga nesse movimento de crescimento. Então, quando tu achar que tá tudo certo, é porque tá tudo errado, porque toda hora tem que crescer, organizar, crescer, organizar, crescer, organizar. Então, graças a Deus, a gente vem no movimento de crescimento e organização, e é isso aí, pau na máquina. Bacana. E aqui também a gente criou o podcast também como forma de inspirar os mais jovens, né? Sim. E eu queria saber também de ti como é que tu enxerga isso, né? Como gestor hoje, como diretor. Sim. Tu já foi um jovem, né? Tu já... Tá me chamando de velho. Ainda é um cara jovem, mas hoje, assim, já tem uma nova geração, um pouco mais nova que a nossa. Sim. Né? E como tu enxerga, né? As ideias deles, como é que tu consegue gerenciar isso dentro da tua empresa também? Acho que seria uma pergunta bem legal de tu responder. Eu acho que se pra gente já é um pouco difícil no sentido de passar pelo processo, né? Tu fazer o que tem que ser feito, esperar o momento da colheita, enfim, porque todo mundo, de novo, né? Quer a melhor casa, o melhor carro, a melhor viagem, o melhor. Eu acho que a internet veio para nos ajudar e facilitar muita coisa, mas também veio para nos acelerar de uma forma muito avassaladora, que às vezes é um pouco preocupante, porque a grama do vizinho é sempre melhor, o carro do cara é muito melhor, a viagem do cara é muito mais tri, tudo é melhor. Então cada um olhar para si, não para o outro, e criar o seu processo, né? Então, cara, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou para cá, depois para cá, e criar o seu caminho, né? Então, projetar as coisas e respeitar o tempo, né? É o Todo-Poderoso lá que dita o tempo e não a gente. Então, eu tô no movimento nos últimos tempos de criar esse entendimento. Cara, algumas coisas levam tempo, tu tem que passar pelo processo para chegar onde tu quer e pronto. Então, o que eu percebo da juventude de hoje, meu Deus, é um mundo de informação, é inteligência artificial, é aplicativo para qualquer coisa, é um mar dentro de uma pecinha, e os caras têm que conseguir administrar tudo isso e ter paciência, projetar suas vidas e não esperar que tudo se resolva da noite pro dia, porque não vai rolar. Eu até essa relação de jovem com essa questão de agilidade, que é imediatismo, né? Então eu fico pensando assim, naquela questão da experiência, como é que vocês montaram essa relação de conseguir trazer esse passo a passo, construir de novo a empresa, né? Reconstruir, parte por parte. E como vocês adaptaram essa questão da experiência? Tu mesmo falou, abordar essa experiência como vocês trouxeram. Por exemplo, a Aline pegar e fazer aquela mudança toda, né? Como é que vocês fizeram para isso se tornar uma experiência para o cliente, não ser apenas uma mudança? Perfeito, ótima pergunta. O que acontece? É meio louco, porque quando eu voltei em 2014, assim, a gente tinha uma frota problemática, no sentido de condição dos caminhões, de depósito, de materiais, de estoque, não ter o que precisa, enfim, uma bagunça completa. O que eu fiz? Bom, por onde a gente pode começar a se destacar, de alguma forma? Então, qual é o principal ponto? Caminhões não tem como reformar agora. Onde o cliente vai na veia assistir, foi o que ela falou, a experiência que o que ela está enxergando. Então, o que o cliente enxerga primeiro é o serviço sendo feito dentro da casa dele. Então, eu caí para dentro disso. Cara, lá atrás, os guris só usavam um colete da empresa. Era bermuda colorida. Não tinha o padrão. Não tinha padrão, porque não tinha dinheiro para bancar esse padrão. Enfim. Então, fui para essa questão da mão de obra. Acompanhei várias mudanças, olhei para todo o processo junto com a galera, porque ninguém cria nada sozinho. Tu precisa do teu time para criar as coisas. Galera, tá tendo falha em tal processo. Como é que a gente melhora isso? E, cara, foi do encaixotamento para embalagem, para o processo logístico, enfim.
Então eu fui muito pro operacional e depois tu tem o desafio de sair pro operacional para ir para administração do teu negócio, para gestão do teu negócio. E aí então eu comecei por essa linha operacional, vamos melhorar a mão de obra, melhorar a mão de obra, mão de obra. Depois que eu terminei esse processo de execução do trabalho, eu fui para apresentação pessoal. Então eu terminei a mão de obra, fui pro uniforme. Cara, agora posso comprar uma camiseta, posso comprar uma bermuda e um sapato de segurança. Aí eu uniformizei a galera. Terminei de uniformizar a galera, aí eu fui cuidar da beleza de caminhãozinho. Então a gente tinha uma frota antiga, claro que junto com isso manutenção tem que ter para o caminhão andar. Então os caminhões andavam, mas por fora a lataria era terrível. Depois que eu criei esse processo, peguei os caminhões antigos, reformei todos. Então tinha uma frota antiga, mas reformada. Era o que tinha, beleza. Aí nós viramos a chave de ter comprado o primeiro caminhão 3/4. O caminhão 3/4 é um caminhão de pequeno porte. E aí a gente conheceu a economia do diesel, porque a gente só tinha caminhões grandes que gastavam horrores. Aí veio o primeiro caminhão 3/4, que veio o primeiro, rodamos o Brasil inteiro, aquele caminhãozinho, coitado, 710 não tá mais no time. E aí vieram outros caminhões. Hoje a gente está com a frota renovada, semi-nova, graças a Deus, excelentes caminhões, todos em ordem. Letreiros perfeitos. Agora daí, enfim, depois a gente vai entrar num assunto sobre mentoria. E aí vem o tal do rebranding. Esse ano, 40 anos, a gente está passando por rebranding. Este logo vai passar aí por modificações para trazer uma cara nova, porque uma a gente nova tem identidade visual, novos valores, uma nova missão, e esse ano é de repaginada aí na vida da empresa. Que legal. Eu vou te perguntar também a questão ali dos valores que tu falou, né? Quais são os valores hoje da N Ramos, e também ao que tu atribui esse crescimento, né, dos últimos 10 anos, assim, além do processo, o que mais tu atribui esse crescimento, né? Perfeito. Cara, nossos valores: positividade, honestidade, produtividade, servir e cuidado. Tá? Nossa missão: facilitar novos recomeços com segurança e cuidado. Tá? Por que facilitar novos recomeços? Porque independente do que a gente for fazer, a gente está facilitando um novo recomeço. Novo recomeço pode ser o cara sair da casa dos pais e ir para o seu primeiro lar, um apartamento, uma casa, pegar uma separação num casal, pegar um casal que está prosperando, saiu de um imóvel mais simples saindo para um imóvel de sonhos, enfim, então tudo é um novo recomeço, seja de vitória, seja de dor, e a gente está ali para facilitar aquele momento. O que nos fez ter mudanças assim significativas ao longo desses últimos 10 anos? Foi criar consciência de que não adianta a gente se comparar ao grande, tu tem que te inspirar ao grande, mas tu te comparar ao grande te baqueia, tipo assim, putz, vou comparar grandes transportadoras, tem várias aqui na região, pega uma Transduarte, pega uma Sirius, e são de outro segmento, não tem nada a ver com mudanças, mas são caminhões lindos, uma frota gigantesca, 300 mil funcionários, aquela coisa toda que brilha o olho, me encanta, mas o meu segmento não é esse, eu não posso olhar para isso, né, perder o foco, e também não posso olhar, oh meu Deus. Estamos recebendo aqui o pessoal da Toca chegando. Maravilha. Um lanchinho pra ir. Toca, aquele abraço. Também sempre, hein? Bacana. Então, perdeu onde é que eu tava. Mas onde é que eu tava mesmo? Então, a régua do nosso segmento é baixa. Tu vai olhar, tem muito caminhão de frete. E o freteiro, para profissionalizar e se tornar um empresário e virar uma empresa realmente profissional, é um caminho um tanto complexo, assim, mas óbvio que dá. Então tu busca te inspirar em outras empresas. Então o que eu comecei a fazer? Cara, gerar relacionamento. Eu tenho que deixar de ter a mentalidade de freteiro e tenho que começar a ter a mentalidade de empresário. Me relacionar com empresários, me relacionar com arquitetos, me relacionar com o personal organizer, que foi um segmento que eu descobri através da Harmonizar, empresa aqui de Novo Hamburgo. A Fernanda teve a iniciativa de levar um conteúdo para nós através de pecados que haviam no nosso segmento. Ó, pessoal, eu pego mudanças, porque personal organizer organiza a mudança depois que ela acontece. Abre as caixas, coloca nos lugares e tal, facilitando horrores esse processo para o cliente. E aí ela levou uma palestra para nós, ó, tem isso, a gente sugere isso, e isso é papo de, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos. Foi logo que eu voltei, 8, 9 anos atrás. E aí ela nos leva para um evento Apple Sul, um evento na Fiergs em 2018-19. Lá eu conversei com 215 personagens organizer de todo o Brasil. Bastante gente. Então aí eu tinha aquela ideia, não, eu sou parceiro da Fernanda, da Harmonizar, eu não posso ser de outra
E ela disse, não, ô filhão, tem 215 opções aqui pra ti. E aí a gente foi lá, conversou com todas elas, e a gente tem hoje parceiras em todo o Brasil aí. Então a gente abriu a mentalidade, começou a se relacionar, sempre buscou cada vez mais conhecimento, estou sempre em processo de aprendizado, enfim, puxo meu time para isso também, e é isso que vai fazendo tu mudar de nível a cada dia. Eu queria te perguntar, então, o quão importante é tu ter clareza nessa questão da missão, dos valores, né, que tu falou muito, foi muito enfático ali, né? Sim. E também o como tu colocou isso na cabeça do teu time também, né? Quantos colaboradores tu tem hoje lá? Hoje nós somos ao total 30 pessoas, e na realidade isso foi definido há pouco tempo, essa nova missão, esses novos valores, mas a gente já tem, né, os antigos. E qual a situação? Os valores para mim servem como parâmetros de coisas que tu não abre mão, tu não negocia. Tipo assim, contratei o UTS para entrar na minha organização, beleza. E para mim, positividade é algo muito importante. E aí o UTS é o cara que reina do sol, da chuva, do horário, da segunda-feira, da sexta-feira, que foi até mais tarde, não sei o quê. Tu serve para estar na organização? Não serve. Estar positivo, tá, e ok, não é chegar um bobo alegre todo dia, mas é se manter positivo, é agradecer pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de vestir essa farda, e por ter um cliente para tu atender, por tu ter o salário que alimenta os teus sonhos, enfim. Então serve como parâmetros do que tu não abre mão. E aí tu vai mapeando quem tu quer e quem tu não quer dentro do teu time. Pronto. A missão é importante para que o teu time entenda para que o teu negócio existe. Do tipo assim, poxa, eu trabalho nessa empresa, e independente do setor que ele atue dentro da empresa. Então hoje nós temos uma pessoa lá responsável pela limpeza e por fazer um delicioso almoço para o nosso time. É importante que ela entenda por que ela faz aquilo, que é para nutrir aquelas pessoas que dão atendimento lá na ponta final, que é o nosso cliente, para que ele tenha total satisfação na hora de nos receber na casa dele. Então tá tudo conectado. Bacana. Essa questão também do procurar novas parcerias, né? Do procurar novos investidores, novas ideias. Isso começou a partir do momento que tu pegou e entrou, quando tu buscou outras informações de outras empresas que tu participou? Como é que começou essa ideia de tu buscar novas parcerias e entender que o network é muito mais necessário, principalmente agora? Cara, na realidade lá atrás era tanto incêndio para tu apagar que não tinha tempo de fazer relacionamento nenhum, né? Porém, tu tem que botar em mente que beleza, tu apagando incêndio. Aí a gente às vezes acostuma só apagar incêndio, problema, tua vida é resolver problema, e tu usa os teus problemas como desculpa para não fazer o que precisa ser feito, né? Sim. Então a gente pega os problemas, resolve os problemas e cria o tempo necessário para fazer o que precisa ser feito. E aí foi participando de eventos, conhecendo gente, enfim. E aí tem um lance que pra mim pega muito assim sobre networking, que é primeiro servir para depois ser servido. Eu vejo muita gente indo para eventos e aí já chega com o cartão de visita querendo empurrar, já tá com o produto dentro da mochila e compra de mim. E cara, networking não é isso, né? A venda vai ser uma consequência depois. Primeiro tu conhece a empresa, tu conhece a história, e aí daqui um pouco tu vai estar numa roda de amigos. Hoje eu tô te conhecendo, eu espero que tu esteja numa roda de amigos. Fica a dica, velho! E aí tu vai estar lá com teu familiar, com teu amigo e tal, e conheci um cara que trabalha com mudança e tem uma linha muito diferenciada, e aí tu larga meu contato pro cara. Então pra mim networking é isso, a coisa tem que... Essa essência. Exato. A venda tem que ser natural. Tem que fluir de uma forma natural. Aí, eu sou associado do CDL, sou associado também da CI, acho que são duas entidades fortíssimas, extremamente necessárias para a nossa cidade, mas eu participo fortemente da CI porque eu faço parte do comitê de serviços lá. Mas enfim, CDL para mim é a mesma pegada e não em vão que eu também sou associado aqui. E participar desses eventos, conhecer pessoas, pegar novas ideias. Tu trabalha com uma empresa completamente diferente da minha. O funcionamento, várias coisas podem ser completamente parecidos. Então eu pego uma dor que eu tenho, entendo que lá na tua empresa funciona super bem e adapto para o meu negócio. Então a riqueza do networking está aí, pegar a sacada de um e de outro e implementando na tua empresa. Conseguir sacando isso, legal, muito bacana. Na questão dos valores, Júnior, vocês também têm uma parte social muito grande na empresa. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, né, de como funciona, como é que vocês se encaixam, como sociedade, né, como tu vê a tua empresa. Tá. Cara, eu sempre tive, desde os tempos de Fevale, sou muito grato a Fevale também, estudei administração lá, levei 6 para 7 anos, ia pagando conforme eu conseguia, e lá pra mim ficou muito evidente que um dos pilares de qualquer organização deve ser a contribuição social, da forma em que tu puder.
E a gente sempre ajudou muito essas funções, já vai rolar um evento na igreja tal, que ajuda a comunidade e tal, e aí precisa levar mesas, cadeiras, auxiliar em algum evento. A gente estava lá para auxiliar. Precisa buscar doações, não sei o que, levar para a igreja, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? Que a gente viveu muito lá. A gente sempre auxiliou. Mas aquilo para mim era tão robótico, tão natural, que eu já nem considerava mais uma contribuição social. E aí teve um funcionário, o Robinson, teve uma passagem de um curto período, mas gravei o nome dele principalmente por essa iniciativa que ele trouxe, que ele veio, Júnior, a gente tinha que ajudar mais. Vocês fazem isso na igreja, a gente tem condição de ajudar mais. E a gente tinha que ter algum vínculo com a educação. E aí eu, não, beleza, mas como? Cara, tem um monte de escola aqui no entorno. Como tu acha que tá a condição estrutural dessas escolas? Sempre vão ter coisas para serem feitas. Então a gente pegar a nossa galera em momentos que eles estão ociosos e irem lá, cara, instalar um armário, fazer alguma manutenção, enfim. Cara, dito e feito, terminei a conversa com o cara, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, fui no Caldas Júnior. Diretora Bibi, aquele abraço, ela é muito top. E aí agora ela já está em outra escola. Mas no Caldas Júnior foi o nosso start com essas ajudas para escolas. Hoje a gente... que era mais perto da antiga sede ali da N Ramos, né? Sim, exato. E aí eu lembro que foi um dia que eu cheguei lá, e aí falei, ela com uma cara muito estranha, tipo assim, mas qual é que é? Eu nunca vi disso, um empresário do nada se colocar à disposição para trabalhar de forma gratuita, algum interesse tem. E aí eu falei, Júnior, N Ramos, posso fazer tal coisa, aquele abraço e se precisar, me liga. E fechou aí, cara, passou, sei lá, um mês, surgiu uma necessidade. E a gente foi, fez, e ela, poxa, legal e tal. E aí, cara, é óbvio que não é todo dia, o tempo todo, mas em momentos específicos, bota no radar, olha só, tem necessidade tal. Quando tiver uma agenda aí, tu manda alguém pra cá, bota um montador, bota um auxiliar e faça a função. Então, indiretamente, tu tá auxiliando na educação, porque tu tá ajudando para que a estrutura daquela escola esteja ok, para que eles recebam um ensino de qualidade. E a gente começou com o Caldas isso. Hoje a gente tem uma parceria com 4, 5 escolas, todas ali da volta. Quando os diretores precisam, me acionam e a gente manda algum profissional para lá. E aí, com o tempo, tu vai colocando, então isso não atrapalha o desenvolvimento do meu trabalho, né? E aí eu conheci o André do Projeto Sorrir, joia que tu também conheceu. E aí o cara começou distribuindo cestas básicas, isso é papo de 10, 12 anos atrás, 2, 3 cestas, e foi ganhando corpo. Hoje a gente tem oficinas que rodam dentro da empresa. Porque já a gente virou uma organização que vocês já contribuem para a sociedade. Exato. Então rolou lá uma oficina de comunicação recentemente, e aí tu pegar jovens lá na ordem de 14 a 16 anos, cara, tudo tímido e tal, e no final da oficina ali, eles estarem dando risada, dando um parecer do que aprendeu nas 10, 12 aulas que a gente fez. A gente chamou empresários da região para irem lá, darem contribuírem, né, com a sua trajetória, para inspirarem os jovens. Então, cara, porque é aquilo, não adianta só tu dar o peixe, tem que ensinar a pescar, né? Exato. Então a gente atende várias demandas, com cesta, com móveis, com uma série de coisas, com enchente agora, nem preciso dizer, mas com essa questão de instrução também. Então é muito, muito, muito legal. Máximo respeito e gratidão ao Projeto Sorrir, que tem feito a diferença, principalmente pro pessoal da Vila dos Tocos. Mano. Não, além do Projeto Sorrir, tu também tá bem engajado nessa questão da... Aí vamos para as enchentes, né? Quando começou isso, a gente atua muito em Porto Alegre. Hoje a gente faz de 4 a 6 atendimentos dia, normalmente 2 ou 3 são em Porto. E aí com a chuvarada, várias cidades, a maior parte delas não tinha como acessar. E com as chuvas não tinha como trabalhar. A gente ligou para os clientes, remarcou os atendimentos vários dias para frente. A gente ficou 10 dias faturando quase nada, tipo, muito perto do zero mesmo. E aí, de 30 a 18 funcionários atingidos, brete. Cara, a empresa entrou num colapso, assim. Foi a legítima gestão de crise, assim, foi muito terrível. E aí, enfim, a maior parte da galera resolvendo a sua vida, a gente ajudando com o que podia. E aí, os poucos que estavam em condições ok, né, de fazer alguma coisa, fizeram um que outro atendimento local. E no mais, a gente botou toda a nossa força para ajudar várias pontas, principalmente a FENAC, porque ali estava dando um problema logístico, aí nós, o pessoal da SOU, outros empresários da ACI, do CDL, se uniram e ajudaram aquele negócio fluir.
Então a gente, cara, fez infinitas entregas por tudo quanto é canto, buscou mercadoria, transportou gente, fez o escambau, porque tu entra num momento de tu não tem que trabalhar, tem um monte de gente precisando de um monte de coisa, tu tem ferramentas que pode ajudar esse monte de gente. Cara, se quebrar a empresa, quebrou, vai fazer o quê? Mas tu tem consciência de que tu tem condição, tu tem força, tu tem instrução para retomar e fazer o negócio erguer. Então tá tranquilo. Sim, entrou aquele momento solidário, né? Não adianta. É isso. Então, cara, tem que fazer, o que tem que fazer? Tem que ajudar todo mundo que tá no teu entorno. E foi o que a gente fez, meteu a mão na massa e fez acontecer. Mas é muito doido que tu entra num ritmo de resolver problema, que passados 10 dias assim que a gente viu, pô, agora a gente estruturou, cara, foi criado o Rodrigo Castro, o cara criou lá um aplicativo, um formulário para a ordem das entregas das coisas. Para distribuição dos produtos. Exato. Cara, foi várias mãos que foram criando o processo e aquilo foi se profissionalizando, digamos assim, virou uma empresa, né? E aí depois que a gente viu, poxa, a gente fez a nossa parte, a gente contribuiu, a gente deixou o campo redondo, pô, agora vamos dar uma descansada e vamos voltar pro CNPJ lá que tá abandonado. E foi isso que a gente fez. E aí voltamos para a empresa e beleza. Passado algum tempo a gente entende que as necessidades continuam a aparecer a todo momento. E aí o Cássio do Mônaco, parceiraço, Herbert, Ronei, né, Fernandinha? Fernandinha também faz parte desse time. Uma galera aqui da região se juntou para criar o RS Reconstrução. Uma ideia que saiu do papel e está ganhando uma proporção gigantesca. A gente já definiu lá no início que a ideia seria a impactar 1.000 famílias e realmente está acontecendo. A gente começou com a compra de 50 kits e aí veio o pessoal lá, algumas pessoas têm dúvida, né? A grana do Badim, do Pretinho e da Vaquinha. Para onde é que foi distribuído? Cara, foram muitas cidades afetadas, são infinitas iniciativas que estão rodando, assim como o RS Reconstrução. E o que eu posso dizer da nossa experiência enquanto RS com esse pessoal é que os caras são extremamente sérios. Eles mandam uma equipe para avaliar, para entender a veracidade, a credibilidade do projeto, para depois liberar a grana. E a liberação nem é total, é parcial, porque eles querem estar acompanhando, entendendo que a entrega está realmente acontecendo na ponta. Foi na nossa primeira entrega, né? Exatamente. Na nossa primeira entrega eles mandaram uma equipe para filmar, para acompanhar. Para poder acompanhar e confirmar que está realmente acontecendo. Então, cara, máximo respeito e gratidão a cada um de vocês. Vocês estão fazendo uma diferença absurda aqui na nossa região. E aí, cara, tá chegando até sexta-feira, amanhã, 400 kits. E aí, pum, vamos pra logística pra distribuir esse negócio todo. E aí entram outras tantas pessoas. A gente criou esse projeto entre 6 e 7 pessoas. Fratini também, né, uma das lideranças desse projeto. O Maicon, do Serginho Automóveis, já era. A gente entendeu, poxa, a gente não dá conta desse trem. Quanto mais gente, mais proporção, trazer mais equipes, mais dinâmica a gente cria para esse negócio. E aí hoje nós estamos num grupo na ordem de 40, 50 lideranças, né? É claro que não é todo mundo consegue estar o tempo todo, mas a gente vai se alternando e vai fazendo o projeto acontecer. Então a gente está atendendo São Leopoldo e Novo Hamburgo. Já houveram então essas primeiras 40 entregas. E agora, sábado, nós vamos ter mais na ordem de 50 entregas. Então a gente vai bater essa meta assim das 1.000 entregas. E aí tu entra dentro da casa das pessoas, tu vê que estão sem nada. Um exemplo, uma senhorinha lá, na enchente passada ela perdeu a casa, paga 500 pila de parcela lá da casinha dela, ganha um salário mínimo, né? Aí tira 500 da parcela da casa, sobra o resto da grana para sobreviver. Como que essa pessoa vai comprar móveis para casa? Então, cara, no que ela está sendo contemplada com esses móveis, nossa, é uma bênção para essa reativação da vida dela, né? Então a gente tem feito, todo o time tem feito uma diferença absurda na vida de várias famílias. De forma orgânica ainda, né? Parabenizar, né, o pessoal que está trabalhando, né, por essa causa, tu também, né? Sei também da tua história ali com o Projeto Sorrir, sempre tentando ajudar de alguma forma. Mas justamente nisso onde a tua sede está inserida também, que foi um bairro bem atingido, e já vou puxar mais ou menos esse assunto agora da sede, né? Porque tu trocou de sede também há algum tempo. Sim. E eu gostaria de saber de ti, assim, o que isso impacta dentro da tua empresa, a troca de endereço para um ambiente maior, o que isso impactou, o que trouxe para a tua empresa de coisas boas, assim. Bom, a gente estava sediado na Rua Caracas, no bairro Santo Afonso, onde foi fortemente atingido pela enchente.
E a gente mudou para lá no momento da pandemia. Então a gente estava naquele processo de melhorias, profissionalização da empresa e tal. A gente pegou aquela casa que nós tínhamos, otimizamos ela ao máximo, cara, não cabia mais um parafuso naquele prédio. E aí no momento da pandemia, né, ou tu senta e chora, ou tu faz um movimento para entendo que tu, na pandemia, trabalhou o quê? Nada. Então, mas tem contextos como tu abrir outros tu caminhos, foi, né? Foi fortemente impactado, mas a minha vida é logística. Cara, eu vou sentar e chorar? Não, eu tenho como trabalhar. Bota a cabeça profissional e vamos. Então, claro que existem casos específicos, eventos, não aconteceu. Tu ia fotografar o que naquele momento? Tu teve que criar um plano B, né? Então, caso e caso, não tô julgando. Abrir novos caminhos, né? É isso aí. É igual tu falou, ou senta e chora, ou tu abre novos caminhos. É isso aí. Então, tu te adaptou e fez acontecer no teu segmento. Então, eu falei pro meu pai na época, né? Cara, muitas empresas vão fechar, muitos prédios vão ser entregues e o valor do aluguel vai baixar horrores. E foi o momento que a gente começou a buscar esse novo local. E aí, de fato, a gente conseguiu um lugar muito especial, para nossa logística ficou assim, melhor que encomenda. E aí fomos para lá na pandemia, em setembro de 2020. E aí, cara, passado um ano, aquele espaço que era o dobro do que nós tínhamos, um pouco mais do dobro, ficou pequeno. E aí a gente pegou o prédio do lado também. Então hoje a gente conta com um espaço que para nosso momento está bem ok, de 1.300 metros quadrados, outro pavilhão tinha 200 e pouco, para vocês terem números. Nisso assim, como é que tu... Quantos anos no outro pavilhão? A gente ficou 1 ano e meio naquele pavilhão e aí pegou outro. Não, eu digo no primeiro. No primeiro a gente ficou uns 20 anos. A gente tinha um endereço na 3 de outubro lá também, um escritório pequeno, mas que daí a gente teve que entregar em algum momento por um aperto financeiro. E aí depois a gente ficou vários anos só na Caracas. E aí é muito doido, porque assim, a gente tá falando de uma distância de 5 quadras, né? Mas 5 quadras para dentro de um bairro, onde as 5 quadras nos levaram para uma vitrine, digamos, porque ali é uma ilha comercial, tem várias autopeças e tal. Para o nosso depósito ficou muito confortável, o processo dos clientes que tem lá mudanças guardadas conosco ficou muito confortável. Até para manutenção. Então, bem melhor, exato. E aí vem a tal da enchente. Cara, no nosso entorno, água para tudo quanto era lado. Tem um vídeo de drone que filma assim toda a nossa região. E aí, cara, por 30 centímetros de distância, não de altura, de distância do portão, não entrou água dentro da empresa. O que eu rezei, eu fiquei 3 noites. E no primeiro dia, a água chegou onde estacionou. E eu rezando a Deus 3 noites seguidas, chorar. E Deus livre, Deus me perdoe, isso não se compara a quem perdeu tudo e tal. Mas fico preocupado. Cara, isso aqui é a estrutura que faz eu manter 30 vidas, né? 30 vidas, então 30 famílias. Se dá esse brete aqui, o que eu faço? Como é que eu banco? Como é que eu... Então, eu fiquei rezando, sim, com receio. E graças a Deus, Deus abençoe. E, cara, no que pegou isso, o Cássio fala muito isso, né? Cara, ele teve uma loja afetada, mas ele tem outras 4 prosperando pra caramba. O que ele foi atingido foi muito pouco perto de outros concorrentes dele. Se tu não foi atingido, o que tem que fazer? Tu tem que ajudar. No talo, no máximo. E foi isso que a gente fez. Cara, eu entrei pra dentro do meu depósito, não entrou uma gota d'água, estavam lá meus materiais, estavam lá meus veículos e tal. O que a gente fez? Ajudou a comunidade como um todo, ajudou o nosso time como um todo e fez o máximo que a gente pôde. Pronto, toda a acabou. equipe Então, comprou a briga junto. Total. Só agradecer a Deus. E teve muito funcionário meu que tava com a casa, os meninos do escritório, cara, com a casa, a Lari até brincou, né? Que brincadeira meio tensa, mas que tava entrando nas casas, né, com receio e porque estavam roubando, sim, porque estavam abandonados, né? E tal. Ixi, pra mim tá tranquilo, porque nem tem como achar minha casa, porque a água tava passando no telhado, então ela fazendo brincadeira numa situação crítica dessa. Mas o que eu quero trazer com isso? Ela tava se mantendo positiva, ela tava fazendo o que precisava ser feito, tava lá trabalhando, ajudando pessoas, então ela sabia que quando ela voltasse pra casa ela ia ter o apoio que ela precisava para retomar, e foi isso que aconteceu e que está acontecendo. Então, gratidão demais ao meu time que, cara, derreteu e fez acontecer. Muito bacana. Na questão da troca, né, como tu enxergou isso que precisava? É porque tu acaba tendo um apego, né? 20 anos no mesmo endereço. Como é que foi pra vocês a transição disso? A transição também. Assusta, porque a mudança de valor de aluguel, óbvio que foi bem significativa, mas tu tem que enxergar o que tu vai colher com aquilo. Então eu enxerguei, poxa, eu vou ter muito mais espaço para trabalhar com guarda-móveis. Guarda-móveis é o quê? Para quem não sabe. Eu vou reformar, vou viajar, vou me mudar para outro estado e não tenho ainda um endereço fixado, né?
A gente recolhe a mudança, porque ele vendeu o apartamento atual, a casa atual, guardamos a mudança para ele vai na frente, fica no Airbnb em algum lugar, até que define um novo endereço e aí a gente leva a mudança depois. Então o guarda-móveis serve para muitas necessidades. E aí eu tenho muito claro essa visão de, além do guarda-móveis, as mudanças compartilhadas, que é coleta tua mudança, coleta tua mudança, coleta tua mudança, e os três vão no mesmo caminhão para São Paulo. O que eu preciso? De espaço para armazenar as 3 mudanças, e a hora que eu subir, elas já estão comigo. Então, cara, é visão do negócio, que eu posso faturar mais para pagar aquela diferença e pronto, criamos o projeto, vimos que tinha como e pronto. E aí depois de 1 ano e meio ficou pequeno, precisamos do espaço do lado. Então, cara, é projetar, criar oportunidade e fazer acontecer. Visão de futuro. É isso aí. Nesse sentido, também eu vejo que vocês todos têm um mentor por trás, né? Sim. E que tu buscou, assim, nessas questões de mentoria, né? Eduardo Canse, aquele abraço. Cara, o Duda Canse é um ser de luz sensacional, fora da curva, uma bênção na minha vida. Conheci ele justamente através desses momentos de networking, relacionamento e tal. Eu fui convidado para fazer a minha primeira... Fiz poucas palestras, nem sei quantas, mas 2, 3, não foram muitas. Mas a primeira palestra foi no Exatos. E aí, por causa que uma colega minha de Fevale acompanhou, me ajudou em algumas questões da empresa, da Excel. E aí me chamou, eu nunca palestrei, se eu cair duro aí já deixa a ambulância aí do lado, o cara quando toca pra dentro, assim, no caminho. E aí, cara, eu fui e aí dei meu recado lá, da forma como podia e tal, e foi muito legal. E aí o pessoal do Exato falou, Júnior, o espaço fica aberto aqui, quando quiser fazer algum evento, alguma coisa e tal, tá à tua disposição. E a gente fez o evento, o senhor fotografou o evento, conexões que mudam a vida, tá na hora de fazer a próxima tá na hora de fazer mais um. E aí eu recente conheci o Duda, falando de Enneagrama e uma gestão de outra galáxia e tal, e o cara, uma empresa absurda, com um faturamento absurdo, com uma gestão absurda, com um time absurdo, tudo absurdo. E aí, poxa, tu quer te aproximar desse cara, tu quer entender como é que ele faz aquele negócio e tal. E aí chamei ele pra palestrar no evento, tipo assim, não eu já tenho, né? E aí ele foi, daí foi ele, o Rafa Rocha, parceirão, e a Rosane da Roma Business, indicação aí pra estar nessa mesa aqui com vocês, tá? A Rosane, que é uma águia também. E aí, enfim, palestrou pra gente, e aí fomos nos aproximando e tal, e aí ele começou a entender que ele deveria transbordar, né? O que sobra pra ele deveria banhar os outros, né? E aí ele começou há pouco tempo com um ecossistema de educação e começou uma mentoria. E aí, cara, nós estávamos num evento dele, no Churras Networking, com uma série de lideranças, empresários e tal, onde ele lançou isso. E aí eu fiquei interessado, mas o valor era significativo e tal, mas depois alguém da equipe dele me chamou. E aí explicou o contexto, a estrutura ali da mentoria, e a gente entrou nessa mentoria. E basicamente, cara, ele fala sobre 12 áreas da vida, por exemplo, Deus, que vem antes de todas as coisas, saúde, família, trabalho, enfim, uma série de coisas. E é bizarro, porque é tudo simples, mas a gente tem que criar o hábito e criar um movimento para tais coisas. Então ele te ajuda a criar o equilíbrio, né, para que tu faça teu movimento em prol de todas essas coisas que é importante para todo ser humano. Então, cara, rolaram imersões, rolaram momentos de treinamento, jantares, uma série de coisas, onde tu vai virando chave, virando chave, virando chave, virando chave, virando chave. Então a mentoria é vida. Eu tinha dificuldade de falar de Deus, por exemplo. Chorar, fazia parte de chorar. Deixa o velho sempre chora. Mas é muito legal. Mas, por exemplo, assim, aquele negócio, tipo, ou 2 pontos, né? Ou tu não se sentir digno, ou tu, uma coisa careta, escutar uma música de Deus, de igreja, de Jesus e tal. E aí dali um pouco tu começa a te alimentar daquilo e tal, tu vê como é bom. Coisas pequenas que se tu criar o hábito vai fazer toda a diferença no teu dia a dia. Aquele passo de cada vez que muda a vida inteira, né? É isso aí. Então hoje lá em casa todos os dias a gente reza, em família. Meu filho tem um livrinho Kids lá dele, a Bíblia Kids. Show. E é um movimento que não tem preço, né? Valores, né? É isso aí, então ele te incentiva essa conexão com Deus.
essa questão do cuidado com a saúde e tal. Então era o cara que não gostava de caminhar e correr, eu projetava correr alguma coisa no final do ano. Eu já corri 2 ou 3 provas já nesse primeiro semestre. Então, muito cara, massa. tu vai fazendo coisas que tu achava que tu era incapaz, ou que não era pra ti, ou que, quem sou eu pra estar rezando, quem sou eu pra estar correndo uma corrida, e aí tu pensa, meu Deus, as pessoas que fazem corrida são de outro planeta, eles devem ter uma bermuda especial. Cara, ninguém tá nem aí pra ti, isso é em todos os contextos da vida, né? Ninguém tá nem aí pra ti. E a gente fica preocupado com a opinião do outro, não sei o que, pelo amor de Deus, cara. Acorda, te olha no espelho e cuida da tua vida e pronto, acabou. Então é isso que eu tenho feito, cara. E aí um outro ponto que pegou muito pra mim, assim, num dos papos da mentoria, ele falou assim, Júnior, mais ou menos, a vida é assim, todos estamos ao longo de uma montanha, em algum lugar dessa montanha. E na base dessa montanha é tudo escasso, é tudo seco, não tem árvores, não tem frutos, não tem nada, e a multidão está toda ali. E ao longo dessa montanha começam a aparecer devagarzinho as árvores e tal, e lá no topo tá as árvores, os frutos, um rio que todo mundo gostaria de estar lá, as melhores coisas, estar próximo de Deus, o céu, aquela coisa toda, um cenário incrível e tal. E aí a gente tem o hábito de estar o quê? Em alguma altura dessa montanha e olhar lá pra cima, né? Tipo assim, porra, mas tem um cara lá e pra estar lá é muito tenso e não dá pra chegar lá e tal. E a gente esquece de olhar pra trás, né? As pequenas conquistas também, As né? conquistas. Como são importantes. Né? Tá. Só respirar aqui um pouco. Mas é bacana, emoção É necessária. É ela que faz a diferença na vida da gente. Atrás de nós tem uma galera clamando por um movimento nosso, contando uma experiência tua, contando de alguma coisa boa que rolou na tua vida. E a gente tem o hábito de que entrar dentro do casulo, isso não é pra mim, o que as pessoas vão falar? E de novo, ao mesmo tempo que as pessoas não estão nem aí pra ti, as pessoas querem aquela gotinha de tua parte daquele rio pra que tu possa seguir nessa subida da montanha e tal. Então, cara, tu tem que olhar pra cima pra tu te espelhar nos outros, algo que eu falei no início, né, da gravação, mas também olhar pra trás e ver que tem uma galera se espelhando em ti, que tu tem que dar teu recado, tu não pode estar nessa vida passeio. Então, cara, a mentoria me ajudou muito com isso. Eu parei de olhar pro grande e achar que eu não sou capaz. Eu tenho dado meu recado, feito meu melhor, e por isso que eu tô aqui hoje. Eu acho que aquela questão dos pilares, dos valores que vocês têm em relação a lideranças e também pro futuro da empresa de vocês. Como é que vocês enxergam esse futuro agora, daqui pra frente? Perfeito. Cara, a gente projeta crescer, aumentar o time, aumentar o nosso poder de atuação fortemente, tanto o segmento de mudança quanto o segmento de guarda-móveis, ter uma estrutura cada vez mais forte, e para isso tu tem que desenvolver lideranças, e a gente tem puxado muito nisso, entendendo o nosso funcionamento, entendendo os processos. Na mentoria ficou muito claro para mim que a gente tem várias ações, mas falta tecnicidade. Então a gente está trazendo técnico no nosso negócio, por exemplo, vamos falar do comercial. Agora há pouco vocês estavam entrevistando o Mônaco. O Mônaco é um mestre do comercial, né? Eu aprendo muito com o Cássio. E aí esse é o ponto. Ou tu te compara e te encolhe, ou tu te abraça e pega algo de bom do cara. Então eu tô próximo do Cássio porque eu pego muitas coisas boas dele. E o cara trabalha com atacado, nada a ver com mudança, eu sou o cara da mudança, né? E aí, na mentoria, por exemplo, a gente está agora num processo de mudança total do funcionamento comercial. Antes era cada um com o telefone, com seus clientes, com seus WhatsApp, blá blá blá. Agora unificamos tudo, criamos o SDR e o Closer. Então o SDR é o processo de alimentação do lead que entra, para depois passar pifado pro Closer. Processos. Cara, isso muda completamente o jogo, porque não é mais tu só pegar um telefone e ficar cuidando do cliente ponta a ponta, daqui a pouco deixar alguém sem assistência, tal. Isso é novo, está acontecendo agora. A inteligência artificial é algo que também é um assunto que eles trazem na mentoria. Eles brincam, a inteligência artificial tem que estar cada vez mais no nosso dia a dia, porque senão daqui a pouco a gente vai ser a vovozinha do WhatsApp, que não consegue mandar lá a fotinho pro filho. Então essa é a realidade, cara. As novas gerações vão se habituar a ter inteligência artificial da forma mais normal do mundo, e se a gente não estiver correndo desde já, nós vamos ser as vovozinhas do futuro aí, breve futuro, né? Sim. Que vai ficar para trás. Então vão para esse lado da inteligência artificial.
Então, cara, o que a gente tem criado Inovação, agora, né? Inovação é Inovação. mega importante. colocando técnica e definindo os papéis e criando também, finalmente, um plano de carreira para as pessoas, porque a gente se deparou muito com isso. Como a gente sempre veio fazendo, daqui um pouco um funcionário que a gente tem lá, a gente tem um funcionário com 30 anos de casa. Esse cara tem que enxergar para onde ele pode ir, o que ele pode desenvolver, porque senão ele fica às cegas e a gente pode perder um talento que ainda é excelente, apesar do longo tempo de casa, porque a gente não mostrou um caminho para onde ele poderia trilhar. Então é esse o movimento que a gente vive hoje. E os pilares assim de gestão que tu enxerga, que seriam os mais importantes para ti? Cara, principalmente comercial. Toda empresa tem que ser comercial. Isso é outra coisa que a mentoria deixa claro, né? A Apta, empresa gerida pelo Duda, é completamente comercial. A pessoa que serve o café tem que entender o porquê que aquele café está ajudando a vender de alguma forma. Então, todos os setores têm que ajudar a empresa a vender. Ponto, acabou. Então, comercial, gestão de pessoas, que são as pessoas que vão fazer o teu negócio ir para frente. A gestão financeira, vital, né? Controlar o que entra e o que sai. E eu citaria esses três, assim, comercial, pessoas e financeiro, que é o que vai fazer a tua empresa prosperar. Eu vejo que vocês também têm uma base muito forte na experiência do cliente, né? É o Customer Experience, né? E aí como é que tu também implementou isso, né? Como é que tu dimensionou e aplicou isso na empresa? Isso aí. Eu fiquei curiosa também para saber sobre o treinamento do pessoal. Tá. Também. Treinamento da equipe. Porque isso eu Isso notei assim, da operação? Da operação toda. Legal. Isso veio com uma joia que fez parte do nosso time, me ajudou a implementar isso e agora enraizou. Mas, por exemplo, essa questão do treinamento operacional. Cara, por vezes a gente tem que chamar o time, a gente tem um auditório de treinamento lá na empresa, simples, mas é o que precisa. E aí a gente traz, cara, para os clientes é importante isso. Por exemplo, ontem eu tive um bate-papo sobre uma questão de uma caixa de banheiro. Poxa, daqui a pouco pega um vidro de shampoo. Se tu não bota uma fitinha para lacrar aquele produto ou botar num plástico, a gente bota aqueles plásticos tipo de comida, né? Dentro do kit que o pessoal leva da empresa. Para botar aquele produto dentro, vai acabar lambuzando a caixa inteira e o cliente vai ter aquele desgosto de estar limpando e tal. E aí o pensamento óbvio é que, cara, o cliente tem condição de botar na torneira, limpar o produto mas, poxa, evita isso, né? Então isso eu levo para várias coisas da vida, assim. A gente sabe o problema que, de certa forma, a gente está levando para o nosso cliente e a gente não reage a respeito. Então a gente faz treinamentos básicos sobre coisas simples, não é nada de outro planeta, mas o óbvio precisa ser dito por vezes, a gente não diz, né? É o detalhe que faz a diferença. É isso. Sobre essa questão que trouxe de experiência do cliente. A gente executa o trabalho e alguns dias depois tem uma pessoa dentro do escritório que chama o cliente para avaliar NPS, né? Então, isso aí. De 0 a 10, indicaria, se usaria, tal, se tem algum comentário adicional, para a gente ter uma nota média para o pessoal da empresa toda entender como está sendo essa execução, esse desempenho, e também daqui a pouco deixar, né, aquele lembrete, né? Se poderia indicar se alguma pessoa que ela projeta nos próximos tempos que esteja em período de mudança, porque tu pode fazer o movimento já de fazer essa pergunta aí para o próximo cliente, para o próximo movimento, ou simplesmente terminei a mudança, se encerra aqui e até nunca mais. Né? Então já faz o movimento de manter aquele cliente aquecido junto à tua empresa para que outros movimentos sejam criados. Legal. Então, caminhando mais para a parte final, pedir para ti deixar uma mensagem, né, para os jovens empreendedores, né, como forma de incentivar essa questão do empreendedorismo. Fechou. Galera, se vocês têm uma ideia, acreditam nela, papo coach, né? Façam o melhor que vocês puderem, independente do segmento que tu atua. Pensa diferente dos demais, entrega algo diferente para os teus clientes, te coloca no lugar do cliente pensando, se tu fosse receber aquele produto, a gente fez muito isso, tô fazendo a mudança. Fiquei muito feliz quando eu fiz a minha própria mudança, meu Deus, cara, eu vendo isso! E foi muito bom, porque eu passei a vender com ainda mais força, né? O que eu entrego todos os dias para os meus clientes. Então te coloca de tempos em tempos no lugar do cliente para entender o que tu está entregando de fato, porque a gente faz muitas vezes o que a gente acha bonitinho, o que a gente acha que é legal, e a gente tem a preguiça de se colocar no lugar de quem paga no fim o nosso salário. Então, essa questão de sempre pensar na próxima melhoria do teu negócio,
zelar pelos teus clientes para que seus clientes permaneçam e indiquem outros para te gerar ainda mais negócio, entender como tu pode alavancar o teu negócio com mais oportunidade, mais atendimento e automaticamente mais receita. E por fim, não ter vergonha. A gente tem vergonha de se comunicar, a gente tem vergonha de se expor, a gente tem vergonha de dar o nosso recado. A gente define se a gente vai ser a fluidez do rio que passa ou se a gente vai ser a represa. É isso aí. Excelente. Antes de a gente começar, né, tu falou da camiseta do Gabriel, a gente deu risada A gente porque tem uma lembrancinha pra ti aqui. tu vai ganhar um presentinho. Ele já... Presentinho. Presentinho, lembrança do CDL, CDL Jovem. CDL Jovem aí. É uma agenda. E aí vem Essa aqui que eu Aí, queria. ó. Coisa mais maravilhosa. CDL, obrigado por terem me recebido, obrigado pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui, rapaziada. Foi ótimo. Muito obrigado, de Júnior. coração, Valeu, tá? muito mais sucesso. Obrigado. Sim, eu ia perguntar agora, se tu quiser deixar tuas mídias sociais também, também tem um podcast. Sim. Então, galera seguir aí, a gente bota no GC o embaixo. meu Instagram é Júnior, eu aproveitei o último R para já ficar pro sobrenome, então é Júnior Amos, de Júnior Ramos 90, acho que é isso. Não sei minha rede social, que momento. Mas sei da empresa. Eu quero vai aparecer embaixo. Serviço, vai tá? aparecer. Bota aí, me ajuda. Mas @nramosmudanças, mudancas, né? E também eu faço parte de um podcast, o Gestão Tri. A gente também faz isso de entrevistar muito empresários da região. Já passaram várias feras por lá e vale a pena conferir. Na verdade, vai no YouTube, que tá tudo gravadinho lá e vai ter conteúdo de primeira qualidade. Isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi uma satisfação estar com vocês aí. Mais sucesso pra ti. E espero, né, que alguma coisa vocês aproveitem. E vocês aproveitou putz, né, cara? Mas eu fiz o melhor que eu podia. Oh, com certeza. A gente fica por aqui então. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.